Mas vamos lá, pessoal. Pessoal, Deus tem colocado no meu coração, nós vamos começar uma série a respeito de oração. Uma série baseada nesse livro aqui, do Hernandes Dias Lopes e do Arival Dias Casimiro. Não é aquele Casimiro, é outro Casimiro. Eles são pastores da igreja presbiteriana de Pinheiro, se não me engano. E um livro maravilhoso, o nome do livro é Aprendendo a Orar com Quem Ora. Eu li esse livro naquele jejum que a gente fez de 21 dias, um tempo atrás. E maravilhoso, li ele em poucas sentadas, porque ele não é tão longo. Ele tem quantas páginas? Para não falar porcaria. 157 páginas. Então ele não é um livro muito longo. E é um livro muito legal, porque ele pega personagens e eles fazem um estudo a respeito... olha, eu que fiz esse... Não foi eu que fiz essa arte, tá? Eu fiz o slide depois, eu fui colocando as informações. Então, eu não deixei ele bonito dessa forma. Não sei nada de computador, gente. Mas vamos lá. A gente vai começar uma série nesse livro, tá? Que esse livro é baseado na Bíblia, olha que legal. Mas a gente vai usar esse livro... Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 1 desse livro, que fala justamente a respeito de Jesus, tá? Vai ser muito legal, tenho certeza que Deus vai fazer algo maravilhoso. Deus tem convocado a nossa igreja para esse lugar de oração, de presença de Deus fazer algo novo. A pandemia passou já, velho. Tem gente doente ainda, eu sei. Eu passei a semana um pouco doente. Você está percebendo até um pouquinho pela minha voz. Minha garganta está meio zoada. Mas Deus tá nos chamando para um lugar diferente, velho. Deus está prestes a fazer algo muito massa no nosso meio, como igreja. E a minha vontade é participar disso. E eu desejo que a sua vontade também seja participar disso. Porque Deus não é um Deus só para gente velha. A verdade é que na palavra Deus se encontra com muitas pessoas durante a sua juventude, durante a sua adolescência, até quando eles são crianças. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus se encontra com a pessoa que tem um coração quebrantado, que busca ela de forma verdadeira. E esse é o nosso objetivo. Deus, não sei quem estava aqui na semana passada. Você participei da sexta-feira, primeiro da sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira? Bem alto sua mão. Você consegue colocar em palavras o que Deus fez na sexta-feira? Eu não consigo explicar. Deus fez algo maravilhoso. Criança, adolescente chorando na presença de Deus de uma forma assim, impensável. A verdade é que às vezes Deus faz algumas coisas que a gente não consegue colocar nas nossas caixinhas, né? A gente gosta de fazer isso com Deus. A gente gosta de fazer, se eu escutar essa e essa música, orar dessa forma, Deus faz. A gente gosta de fazer isso. Só que Deus, às vezes, ele faz umas coisas inexplicáveis. Deus toca a gente de formas que às vezes não faz sentido. Deus faz coisas no nosso meio que às vezes a gente não consegue colocar na nossa caixinha, né? E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não olhar com olhos de julgamento isso. Porque se for algo do Espírito Santo, vai ter fruto. E eu creio que foi algo do Espírito Santo. E a gente vai colher os frutos dessa noite. E daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E só para um detalhezinho, né, que eu queria falar, é a respeito de gerações. Gente, todas as gerações experimentam algo maravilhoso de Deus. Não sei se você lembra, mas o pastor Hernani compartilhou de como a cada 100 anos Deus faz algo maravilhoso, né? Deus faz algo, tipo assim, explode coisas e a gente não consegue nem colocar em palavras o que Deus faz. E Deus fez algo na geração do meu avô, que foi maravilhoso. Começou essa igreja, começou esse lugar maravilhoso, né? Não esse templo, era pelo contrário em outro local, outra rua, né? Teve na Rua Bahia, teve na Rua Itapicurus. E Deus fez algo maravilhoso. Agora, meus pais, não estou falando que meu pai está indo embora, tá? Não é isso que eu estou querendo falar aqui. Mas estou falando que agora a minha geração está chegando a uma idade de que a idade está passando e a gente está olhando e falando, tá bom, cadê a nossa porção, Deus? Cadê a nossa porção? E essa tem que ser a nossa oração, isso tem que ser o nosso coração. Cadê minha porção, Deus?
Não de que você olhar com Deus, pelo amor de Deus, não olhe para Deus olhando para ele dizendo, eu mereço uma porção. Pelo contrário, você não merece uma porção. Nós não merecemos uma porção. Mas Deus coloca à disposição uma porção por causa da sua bondade, misericórdia e graça. E Deus tem algo maravilhoso para mim e para você. Em nome de Jesus, feche seu olho, vamos orar por hoje. Amém, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Pai, pela sua palavra, te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, pela sua bondade e misericórdia, Pai, que nos cercam e alcançam todas as áreas da nossa vida, Pai. Mesmo quando não percebemos, quando nós paramos para pensar e analisamos as coisas, nós percebemos que se não fosse a sua graça, se não fosse a sua bondade, a gente estaria numa muito pior. E, Senhor, Pai, a nossa oração é que a sua palavra traga conhecimento para nós, mas não um conhecimento apenas teórico, mas um conhecimento que transforma caráter, um conhecimento que é aplicável, que muda o nosso ser, que muda quem nós somos. Queremos ser moldados conforme a sua palavra, Pai, e o teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, abre comigo no seu livro de Lucas. A gente vai pingar por alguns versículos. Eu quero que você não saia do livro de Lucas, tá? A gente vai passar bastante aqui pelo livro de Lucas. E eu queria fazer já meu primeiro ponto. Tem vários pontos hoje. Eu queria já fazer meu primeiro ponto a respeito de Jesus, que é justamente no começo do ministério de Jesus. A gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da vida de oração de Jesus. Porque você percebe, você para pensar, se puder voltar um pouquinho no outro slide, para o pessoal não pular ainda. Jesus foi uma pessoa que orou demais, gente. Você para pensar, mas Jesus não era Deus? Jesus não era perfeitamente homem, perfeitamente Deus? Sim, ele era. E isso mostra para mim e para você que eu e você precisamos orar ainda mais. Jesus, que era Deus, orou tanto. Eu e você precisamos orar muito. E é muito interessante porque durante toda a vida de Jesus, todos momentos importantes, momentos decisivos, momentos que, assim, alterariam, né, cursos de vida, Jesus ora. Jesus está orando. Jesus constantemente está orando. Jesus ele sai de perto da multidão para orar. Jesus sai de perto dos seus discípulos para orar. Jesus chama seus discípulos para orar e eles dormem. Vários momentos isso acontece. E hoje a gente vai conversar justamente a respeito da vida de oração de Jesus. Eu quero começar, primeiro ponto, no capítulo 3, que é Jesus orou quando foi batizado. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22 diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. O primeiro ponto eu coloquei o primeiro ponto que Jesus se batiza. Os pontos são todos assim, momentos de Jesus, que Jesus orou, tá? Não tem uma coisa espiritual. Mas meu ponto antes de iniciar o seu ministério, no começo de tudo, antes de qualquer milagre, antes de qualquer mensagem, antes de qualquer ensino, antes de impor a mão sobre um cego e ele começar a enxergar, Jesus já estava orando. Jesus já estava orando. Jesus já tinha uma vida de oração. Jesus já tinha uma vida de quebrantamento perante Deus. Então a gente tem que analisar a importância da oração. E eu quero te dizer, tudo começa com oração. Eu sei que é uma coisa muito básica, mas não sei quantos anos você tem de Ministério de Adolescentes, mas nosso Ministério de Adolescentes, a gente costuma ter muito evento. Já percebeu isso? Como a gente tem coisa para fazer aqui na igreja, com o Ministério de Adolescentes? Tem games, tem campeonato de futebol, tem Girls Time. Sucesso, fiquei sabendo. Vocês são demais, meninas. Mas você já percebeu como tem muita coisa? Como tem muito evento? Como tem muito... Isso é lindo, isso é maravilhoso. Não tô querendo tirar a importância disso. Mas quero te lembrar de que mais importante do que um evento, mais importante do que uma luz legal... Olha essas bagaças azuis aqui. Mais do que qualquer coisa...
mais importante do que tudo isso, é a gente ter uma vida de oração. Nós, como ministério, vamos alcançar a nossa geração de adolescentes orando. Mais do que luz legal, mais do que evento legal, mais do que trazer um pregador legal. A oração é mais importante. A nossa vida de oração é mais importante. É muito mais importante. E a gente tem conversado, né? Conversei um pouquinho com a liderança um tempo atrás a respeito disso, de como a gente tem que voltar a essa prioridade. Eu quero avisar, a gente vai começar a ter turno de adolescente de oração. Quarta-feira tem o turno que ninguém vem, né? Vem pouquíssimas pessoas. Quero honrar a G. Furlan, que vem tanto no almoço como no final da tarde. Quem mais vem no final da tarde, na quarta-feira? Sardinha, Felipe. Cadê? Bitinho. Eu vejo o Caio também. Se você puder estar aqui quarta-feira, venha. Venha. Mas a gente quer começar algo a respeito da oração. Por isso que, por exemplo, a gente começou a orar antes dos cultos. Porque a gente chega aqui com a cabeça, né, em tudo quanto é lugar. Pensando tanto no lugar que a gente vai sair depois. Eu penso no que eu vou comer depois. Tenho fome. Eu janto em casa às 7 horas da noite. Essa cultura de casa, a gente janta às 7 horas da noite. Então agora, estou com fome. Nesse exato momento, eu estou com fome. Voltando ao que eu estava falando. A gente precisa criar uma cultura de oração. A gente precisa orar mais. A gente precisa orar mais nas células. Muitos de vocês, a gente, né, pediu para os líderes a respeito de algumas estratégias de coisas novas para a gente fazer, mas estratégias inspiradas pelo Espírito Santo. Então, coisas, né, que o Espírito Santo, você vai orar e Deus vai te dar uma direção, você vai compartilhar com o seu supervisor vai compartilhar com a gente algo que Deus colocou no seu coração, e alguns de vocês compartilharam a respeito de oração, de orar em célula, de tema. Deixa eu falar para você, líder, você tem que trazer sua célula, suas ovelhas, para esse lugar de oração. Você tem que ter o hábito de, não sei, uma vez por mês, trazer sua célula aqui na sala de oração e orar junto. Véio. Orar vocês sem ninguém marcar, sem ninguém te pedir. Tem que ser uma cultura que a gente precisa gerar. Que eu tenho certeza absoluta que Deus, eu creio de todo o coração, que Deus está nos chamando para essa cultura de oração. De orar alto, de não ter vergonha, velho. Tem que ter vergonha de orar, velho. Você está orando, você está falando com Deus, velho. Deus é invisível? É invisível. Ele é real. Ele está tanto no meu quarto quando eu estou orando baixinho, como ele está aqui quando eu estou orando em voz alta, quando ele também está na sala de oração quando eu estou orando lá. Deus está nos chamando para esse lugar de oração, de voltar, assim, o princípio. A gente precisa disso. Não dá para fazer as coisas sem oração. Amém? Ponto 2. Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16. Jesus se retirava para orar quando a multidão o procurava apenas atrás de um milagre. Olha o que Lucas capítulo 5 diz. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Gente, Jesus não era emo. Jesus não queria ficar, queria ficar sozinho. Jesus não é isso. Pelo contrário, Jesus constantemente, ao mesmo tempo que Jesus constantemente saía para orar, Jesus constantemente estava tentando se conectar com seus discípulos, se conectar com as pessoas. Jesus era uma pessoa extremamente, posso falar, aproximável, acessível. Essa palavra que eu estava buscando. Obrigado. Sinônimo. Quem que foi? Médica. Muito inteligente. Vamos lá. Então, Jesus, no meio da loucura, no meio das pessoas buscando Jesus, não é que Jesus estava olhando para as pessoas e falando, não quero te curar, velho. Cansei, acabou meu poder hoje, acabou a minha barrinha de poder hoje, acabou. Já orei por muita gente, acabou a minha barrinha, preciso voltar, encher o tanque. Jesus reconhecia a importância de ter uma vida de oração.
E Jesus sabia que, mais do que aparecer para outros, ele precisava se conectar com Deus. Mais do que as pessoas pensavam a respeito deles, ele precisava se conectar com Deus. Ele precisava se comunicar com Deus. Tem uma frase que eu peguei do livro maravilhoso aqui, que diz assim: porque não oramos, temos muitas palavras e pouco poder. Pregamos apenas aos ouvidos e não aos olhos. Falamos, mas não demonstramos. Se quisermos ver as maravilhas divinas acontecendo em nosso meio, precisamos orar. Qual que é o ponto? As pessoas recorriam a Jesus para cura, porque elas sabiam que algo iria acontecer. Existia uma fé no coração delas. Existia demonstração de poder. E é na oração que Jesus conseguia isso. Jesus buscava intimidade com o Pai e as coisas aconteciam por causa da sua vida de oração. Ele fugia das multidões às vezes, fugia para orar, para buscar uma direção do Senhor. Gente, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele quer nos empoderar. Por quê, gente? Com maravilhas, com milagres, não existe barreira da incredulidade que aguenta. Sabe aquele amigo teu que critica? Você, na hora que ele vê algo, tipo assim, que ele não consegue explicar, que é Espírito Santo, que é poder do Espírito, que é a ação de Deus, não tem, velho. Não tem. Perde argumento. Perde argumento. Vamos lá. Terceiro ponto. Jesus orou uma noite inteira antes de escolher os 12 apóstolos. Lucas capítulo 6, versículos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Gente, já parou para pensar, por que 12? A gente vê que depois 60 aparecem, livro de Atos também. Por que não 60 de cara? Por que não qualquer outro número? Por que não só 3? Os mais íntimos. Aí que tá, velho. Na oração existe discernimento de Deus. Deus fala coisa específica. Deus fala, é 12. É 12, não é 13. Isso que é o lindo da oração. Na oração existe discernimento da parte do Senhor. Sabe, no momento de confusão, a gente faz tanta coisa, né? A gente pede conselho. Tem gente querendo expor, né? Mas tem muita gente que vem procurar o pastor para direcionamento. Primeira coisa que a gente vai perguntar para você é a respeito da sua vida de oração, velho. Por quê? Deus conhece, Deus sabe muito mais do que eu. Deus é muito mais sábio do que eu. Daí, às vezes, você vai e fala comigo, né? Você fala comigo, daí estamos conversando rapidão, eu falo, pô, legal essa ideia, por que você não faz isso? Mas daí você volta para o seu tempo de oração, Deus fala uma coisa completamente oposta. Não é que eu sou contra, eu não sou inspirado pelo Espírito Santo, eu não tenho uma vida de oração, o Espírito não me... Não é, mas estou falando que existe uma porção para você do Espírito Santo que traz discernimento, traz sabedoria. A gente precisa aprender a orar sobre pequenas situações, sabe? Coisas rotineiras do dia a dia. A gente precisa aprender a orar sobre isso. Por exemplo, tem um professor chato na tua escola que implica com você. Não sei, ele simplesmente não vai tocar a tua cara. Provavelmente porque nas primeiras semanas de aula você foi um pé no saco. É provavelmente por causa disso. Mas, por exemplo, né? Cara, você precisa orar para Deus te dar graça como falar com esse professor. Eu tinha um professor assim, cara. Era meu professor de redação. Odeio redação, velho. Sempre odiei redação. E eu precisei aprender a lidar com esse cara. Por quê? Eu era o filho de pastor. Esse cara ele era professor de redação, de artes. Ele era um maluco.
Quem teve aula com o Marco Antônio? Alguém teve aula com esse cara? Aí teve também. Esse cara, ele sabia que eu era filho de pastor. Esse cara chegou já a passar filme pornográfico em sala de aula. Esse cara chegou, ele falava muita porcaria em sala de aula, muito palavrão. E ele implicava comigo porque eu era filho de pastor. Ele implicou com a minha irmã também. Eu não gostava da gente. Mas eu precisei de sabedoria de graça, como lidar com esse cara na minha vida. Não tinha como fugir dele. Ele foi meu professor, até eu me formar do colegial. E aí? Não tem como eu evitar, o cara vai ficar falando na minha cara toda semana eu vi o cara. E a verdade é que Deus nos dá graça para algumas coisas muito simples na vida que você acha, não, nem preciso orar por isso. Mas, meu amigo, estou aqui para falar para você, ora justamente sobre isso. Porque nas lições mais básicas da sua vida, você perde algumas porções muito boas da parte de Deus. A oração traz discernimento. Outra coisa que a oração faz, gente, a oração tira a dúvida. Sabe, às vezes você tem algo que você recebe, você está para receber, e você tem a escolha de falar, eu posso tomar posse disso ou não? Daí você fica na dúvida, mas será que é da parte de Deus? Será que isso é de Deus para mim? Será que isso é de Deus para mim? E a oração faz isso. A oração, ela limpa a sua mente. Ela deixa os seus pensamentos no devido lugar deles. A oração esvazia a nossa mente para colocar Cristo em primeiro lugar. E as coisas começam a se alinhar. As coisas começam a se ajeitar. Tem muita gente conversando. Então a oração ela tira aquilo que, sabe, aquela nuvem que você fica, será que é isso mesmo? Você consegue enxergar uma parte, ver que é bênção, mas você fica, mas é isso mesmo? A oração faz isso. A oração tira a dúvida. Ponto 4. Jesus orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. Lucas capítulo 9, versículos 18 e 20. Lucas 9, 18 e 20. Você conhece esse texto? É a confissão de Pedro. Diz assim, certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E você, o que dizem? E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu. O Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Olha, por que Jesus, orando em particular, ele pega e fala, agora eu vou fazer uma pergunta para os discípulos. Acho que tem uma charada aqui para eles. Esse desejo de fazer essa pergunta para os discípulos sai desse lugar de oração. Mas tem um porquê que eu queria, te mostrar que, gente, a oração, ela quebra as barreiras no coração dos seus amigos. Sabe aquele amigo que você está tentando ministrar? Você dá aquelas indiretas a respeito da igreja, você dá aquelas indiretas a respeito de Jesus. Você sempre faz questão de compartilhar aquilo que Jesus tem feito na sua vida? A oração faz isso. A oração faz isso. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o coração do seu amigo. Deus sabe o que ele pensa, Deus sabe o que ele gosta, o que ele não gosta. E na oração você quebra barreiras. Gente, minha adolescência, vivi na igreja desde que eu me conheço por gente. Tive minha fase de dificuldade. E, gente, falo com todo o coração. A oração dos meus pais fizeram uma diferença na minha vida.
eu lembro de uma noite, eu lembro de eu acordar tipo umas 2 ou 3 da manhã, escutando a minha mãe de joelho na porta do meu quarto, orando por mim. Orando em voz alta. Eu tenho certeza que ela orou em voz alta de propósito. E funcionou. Oração, velho. Oração tem poder. Na oração existe... A oração faz coisas que você não consegue fazer. Essa é a verdade. Essa água está quase caindo. Amém? A oração faz coisas que eu e você não podemos fazer. Como revelar a revelação de quem Cristo é para os nossos amigos, aqueles que precisam. Tem um mosquito aqui me enchendo o saco. Sai de mim. Vamos lá, ponto 5. Jesus orou no Monte da Transfiguração. Ainda em Lucas capítulo 9, versículos 28 ao 35. Isso é bastante texto. Vamos lá. Fungada bem no microfone. Versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Cara, eu preciso trocar de Bíblia para pregar. Essa Bíblia é muito pequena. Ela é ótima para fazer devocional, mas para ministrar. 30. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dormindo, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho o escolhido, ouçam-no. Tendo-se a voz, Jesus ficou só, e os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Na verdade era só 35, mas tudo bem. Gente, na oração, a nossa identidade é revelada. Na oração, Deus te lembra quem você é. A gente conversou de como a Bíblia fala isso pra gente. Lembra de como a gente conversou a respeito da Bíblia? E a gente conversou de como a Bíblia faz isso para nós. Como a Bíblia diz quem eu sou. A Bíblia diz quem eu não sou. Mas, na oração, o Espírito toca meu coração. E o Espírito traz convicção daquilo que está escrito na Bíblia. A oração revela quem eu sou em Cristo. A oração cria convicção, cria raízes na nossa vida cristã. Por isso, uma vida de oração é muito importante para um cristão. Por isso que é muito mais provável um cristão se desviar da fé quando ele não tem uma vida de oração. Vida de oração gera raízes. É muito interessante porque eu notei algo aqui, que além de, quando Jesus está orando, isso, Deus afirmar isso a respeito de Jesus, Deus faz a mesma coisa a respeito de Jesus também lá no capítulo 3, quando ele está para ser batizado. Ele ora, ele é batizado, e dos céus vem a pomba, e também a voz: esse é meu filho amado. Isso é muito importante, constantemente. Não é que Jesus tinha um complexo de que ele precisava ficar sendo relembrado de quem ele é em Deus, de que ele era filho de Deus. Jesus não precisava disso. Mas eu e você precisamos. Eu e você, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, às vezes nós precisamos ser relembrados por Deus de como Ele nos ama, de como Ele nos deseja, de como Ele nos escolhe. Ponto 6. Jesus orou no túmulo de Lázaro. Aqui a gente vai para João capítulo 11. Jesus orou no túmulo de Lázaro. João 11, versículos 41 e 42.
Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Gente, mesmo a gente fez aquele outro ponto anterior, que quando alguém enxerga, vê algo maravilhoso acontecendo, as barreiras quebram. Gente, tem uns cabeça dura que, mesmo vendo, precisam de oração. Mesmo vendo, precisam de oração. É muito interessante porque, não sei se você lembra, Tomé era um dos discípulos de Jesus. Tomé já tinha visto um monte dos milagres de Jesus. Tomé já tinha visto Jesus fazer umas coisas malucas, velho. Mas depois, quando ele morre, ele olha para os discípulos e ele diz: eu preciso tocar nas feridas de Jesus. Eu preciso tocar nas mãos de Jesus. Tem uns cabeça dura, não seja esse cabeça dura. Tem uns cabeça duros que precisam de oração, e a oração quebranta o coração. Acho que esse ponto se alinha bastante com o outro que a gente fez. Ponto 7, Lucas capítulo 22. Jesus orou no Getsêmani. Lucas 22, a partir do versículo 40 ao 44. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Gente, na hora mais decisiva, na hora mais no ápice aqui de Jesus prestes a ser entregue aos fariseus para ser crucificado, Jesus ora, Jesus clama. E a verdade é que às vezes no meio da nossa tempestade, no meio do nosso vale, no mais profundo, a gente fica tão perdido que a gente esquece de fazer o mais básico do básico, que é orar. Orar, pedir para ser fortalecido pelo Espírito Santo, pedir um direcionamento do Espírito Santo. A gente precisa orar nos tempos de dificuldade. Gente, eu não vou ter... Você pode vir conversar com os seus pastores no dia mais difícil. Vai existir conselho? Vai. Mas na presença do Espírito Santo, gente, na presença de Deus, você orando, você clamando, é o que mais importa. É o que você precisa fazer em primeiro lugar. Antes de consultar pastor, antes de consultar pai até, antes de consultar mãe. Não estou falando para você não conversar com seus pais, não distorça o que eu estou falando. Mas estou falando para você criar uma cultura de oração. No meio da dificuldade, orar. Dobrar seus joelhos e orar. Gente, Jesus era soberano, Jesus conhecia todas as coisas, Jesus já conhecia o final da história ali. Jesus sabia que ele ia morrer, sabia que ele ia ressuscitar. Mas ele orou. Ele orou. Ele dobrou seu joelho e ele orou. Olha, para pensar comigo, né? Olha a angústia do coração de Jesus. Jesus já sabia todo o desfecho da coisa, mas ele olha para Deus e ele: afasta de mim esse cálice. Ele precisava ser fortalecido por Deus Pai. Ele precisava ser encorajado, ele precisava ser... Parece uma heresia aqui, né? Mas entenda o que eu vou falar. Ele precisava ser fortalecido. Eu e você precisamos ser fortalecidos por Deus. E é na oração que a gente é fortalecido. Ponto 8. Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesus orou na cruz. Lucas 23, 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.
Então eles dividiram as suas roupas e, tirando sortes, o povo ficou observando. Não vou continuar, mas o ponto é o começo aqui do versículo 34. No lugar de mais vergonha, no lugar de mais julgamento, no lugar das pessoas olharem para Deus e falar, você não é Deus. Porque se fosse Deus, você sairia desse lugar. Ele ora. Ele olha para Deus, ele ora. Ele fala com Deus, ele se comunica com Deus. Ele se comunica. Olha, é repetitivo, gente. Mas é para você perceber de que o homem mais perfeito da história orava como louco. Orava sem cessar. Ele constantemente estava orando. Isso precisa ser uma cultura nossa. Então Jesus transforma a cruz num altar de oração. E vai ser lembrado até a eternidade de como a cruz, versículo 34, de como a cruz foi um lugar de desonra, lugar onde ladrões estavam, mas Deus Filho, Jesus, faz aquele lugar, aquele ambiente um lugar de oração. Eu acho muito interessante porque, se você continua lendo a história, uma suposição minha, André, tá bom? Provavelmente essa frase talvez tenha quebrantado o coração do ladrão que estava do lado dele. As pessoas sabiam quem era Jesus. Jesus tinha a sua fama, a fama de Jesus estava por todo Israel. As pessoas conheciam quem Jesus era, os milagres que ele estava operando. E o cara que merecia estar ali, ele olha para o lado dele, ele vê alguém que não deveria estar ali. E ele olha para Jesus e ele recorre à misericórdia e à graça. E ele alcança. Os 45 do segundo tempo. Ele encontra misericórdia. Por causa de uma oração de Jesus. Que ele olha para o lado e ele fala, Jesus, me perdoa. O cara provavelmente pensou, se Jesus está perdoando o cara que está ali, o cara que está crucificando ele pode me perdoar. Então, pontos. A gente fez 8 pontos até agora. Jesus orou quando foi batizado. Jesus se retirava para orar quando a multidão procurava apenas milagres. Jesus orou uma noite inteira para escolher seus 12 apóstolos. Jesus orou antes de fazer uma importante pergunta aos discípulos. Jesus orou no monte da transfiguração. Jesus orou no túmulo de Lázaro. Jesus orou no Getsêmani. Jesus orou na cruz. E 9, Jesus está orando. Jesus está orando. Coloquei 2 textos para vocês. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Diz assim: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam, pois vive sempre para interceder por eles. Tá ele ali, né? Mas é eles. Romanos 8, 34. Foi Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Então, aprendemos que Jesus era um homem que não parava de orar. Aprendemos que Jesus não para de orar até hoje. Ele está orando por mim e por você hoje, à destra de Deus. Graças a Deus por isso. Graças a Jesus por isso. Se um homem perfeito, se um homem tão santo, tão inculpável, tão distante de mim e de você no sentido de não ser um pecador, esse cara orou tanto, quanto mais eu e você precisamos orar, ter uma vida de oração, ter uma vida na presença de Deus. Precisamos orar, gente. A gente precisa gerar essa cultura. Não tem que ser coisa de orar só na igreja. Não tem que ser sua vida de oração não pode se basear na oração que você faz ao meio-dia para agradecer pelo alimento, na oração da janta e na oração quando você vai dormir. Isso é muito pouco, gente. Não estou falando aqui que você vai orar mais
você vai ser mais digno, mais merecedor de uma porção maior da parte de Deus. Eu estou falando porque a gente precisa buscar Deus intencionalmente. A gente precisa buscar Deus de forma fervorosa. Isso é um padrão que a gente encontra nos grandes avivamentos do passado. Homens buscaram a Deus de forma intensa. E oraram muito. Essa semana foi meio maluco em casa, a gente queria pedir pro pessoal ir trazendo as coisas aqui, por favor. Essa semana foi meio maluco em casa, a gente ficou um pouco doente. E na quarta-feira, terça para quarta, eu acho, opa. Tirar as coisas da frente. Terça para quarta, tava tão baqueado. Obrigado. Tava tão cansado, tava com dor de cabeça, que eu fui dormir, era 8 da noite, velho. Nunca na minha vida eu acho que eu dormi 8 da noite. Fui dormir 8 da noite e por causa que eu dormi 8 da noite, eu tenho o costume de dormir umas 6 horas por noite, eu acordei às 2 da manhã, sem sono. Sem sono, falei, meu Deus, velho. Virei pra cá, virei pra lá, tentando dormir mais, tentei dormir mais. Falei, meu, que saco, é só 2 da manhã, velho. Eu nunca tenho tempo pra dormir, agora que eu posso. E daí eu me lembrei do que o pastor Hernani falou, de como ele orava tão cedo. E o Senhor me levou a orar, cara. E não é que é verdade o que ele falou, velho? Não faltou tema pra orar. Cara, eu orei por coisa, hein? Não é pra... É que se você começa a orar agora, a tua oração até pode acabar. Mas, cara, você senta e pensa, deixa o Espírito Santo agir no seu coração, você começa a lembrar, meu, a gente tem igreja na África, precisamos orar, velho. Deus está fazendo uma coisa lá. Tem Jardim Franciscato, velho. Tem a sua escola, tem seu trabalho, tem família. Eu tenho parente que não é cristão. Tem tanta coisa pra gente orar, velho. E Deus está nos chamando para esse lugar de oração. E foi maravilhoso. Sabe por quê? Foi muito engraçado, porque eu não dormi. Orei das 2 até umas 4:30. E eu não voltei a dormir, não. Você quer saber? Vamos pegar esse dia aqui, vamos embarcar de uma vez. Eu li... Sentei, né, terminei de ler um livro que eu estava lendo. E eu li 20 capítulos da Bíblia. E foi maravilhoso, velho. Porque passou voando, parece, velho. Sem falar que fez um bem pra mim. Parece que eu acho que quando eu estava lendo a palavra, Deus foi me fortalecendo fisicamente. Me senti muito melhor. Foi muito bom. Foi um dia que essa semana assim, que eu falei, meu, esse dia foi bem aproveitado. Acordei 2 da manhã, fiz o que tinha que fazer, orei e tal. Meu, foi bênção demais, gente. É um pequeno testemunho para te fortalecer. Vamos orar, gente. Vamos. Eu não tenho essa cultura de orar às 3 da manhã, 2 da manhã. Não tenho. Nunca tive. Minha mãe teve. Minha mãe sempre teve. E Deus está me despertando sobre isso. Tenho lido sobre isso. Comprei mais 2 livros sobre oração. Quero ler nesse próximo mês. Deus realmente está nos chamando. Mas vamos lá. Eu queria fazer uma ilustração aqui. Tomara que dê certo. Vamos lá. Uia, foi mais. Tá cheia a jarra? Você olha, você diz, tá cheia? Não, com bola de tênis. Dá para colocar mais bola de tênis?
Desculpa, eu devia ter feito uma pergunta mais específica mesmo, né? Foi erro meu. Tá no máximo, né? Dá pra você ver que tá no máximo? Boa, pastor. Não vai dar tão certo igual eu queria que desse. Essa botinha tá um pouquinho mais pra baixo. Oxi. Nossa, eu vou fazer uma lambança com essa areia, velho. Pastora Márcia aqui. Tá cheia? Dá pra colocar mais pedra? Acho que não, né? Não, mas não vai dar certo a propósito. Entendi. Usando o cérebro que Deus nos deu, né? Vou precisar de mais areia. Agora não dá mais, né, gente? Não tá dando certo. Como vocês estão vendo. Olha! Obrigado, Isa. Isa, né? É Isa. Tá cheio? Nossa, mas esse é um chato, hein, velho? Tô tentando. Tá cheio? Agora tá cheio, né? Misericórdia, né? Fala que não, vocês estão mentindo. Em nome de Jesus, vamos... Aí. Amém. Vamos lá. Beleza. Tá cheio? Gente, queria que vocês... Agora, vai dar risadinha um pouquinho, vai. Presta atenção. Por que eu enchi? Quero que vocês entendam um negócio. Faz de conta que essa jarra é a sua vida. É você. As bolas de tênis são sua vida com Deus. As pedras são umas coisas relativamente importantes na sua vida, sua família, seus amigos, sei lá, sua casa, é um bem material que é importante. E a areia são as coisas que não são importantes. Como, por exemplo, videogame, a opinião dos outros a respeito de você dá importância para o que os outros pensam a respeito de você, e tantas outras coisas. O que aconteceria se a gente começasse com areia? A gente ia conseguir colocar um pouquinho de pedra? Talvez, se você apertar um pouquinho, até dê para você colocar umas pedras em cima. E as bolas de tênis? Não caberia, né? O ponto que eu quero fazer, gente, é que
gente tem que parar de dar importância para a areia. Às vezes a gente dá muita importância para a areia. A areia não tem valor algum. A areia não dura. Interessante, na palavra de Deus tem até uma parábola que é usada com a areia. A areia não se sustenta. A areia não tem valor. A areia você encontra em qualquer lugar. A gente tem que aprender a valorizar algumas coisas. E a colocar na nossa jarra as bolas de tênis primeiro. A lembrar de que algumas coisas realmente importam. Eu não sei se você já parou para fazer isso e analisou a sua semana, dos 7 dias da semana, e separou eles por seus dias por hora. E você já contou quantas horas você gasta fazendo as coisas? Por exemplo, seu Instagram, você sabia que seu Instagram te fala quanto tempo você ficou no Instagram, né? Você tem coragem de olhar aí? O quê? Umas 2 horas? Chutando baixo? Seu TikTok, não sei se TikTok tem isso, eu não tenho coragem de ter TikTok. TikTok, não sei se tem isso, provavelmente você fica mais, porque é vidinhos infinitos, e você vai passando, vai passando, vai passando. Quando você vê, você já viu pelo menos 300 vídeos. Mas foca aqui, ó. Mas isso é para te lembrar de que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente coloca na nossa jarra. Mas, uma coisa que eu quero te lembrar, que é muito linda, você tem a autoridade e a capacidade de tirar algumas coisas dessa jarra. Você consegue virar essa jarra e devolver onde as coisas estavam. E começar a pegar só aquilo que é bom. Lembrar das coisas que tem. Você tem que começar a colocar as coisas na balança. Por exemplo, se você for colocar numa balança hoje, colocar areia e uma bola de tênis, a areia, uma quantidade menor, vai ser mais pesada do que a bola de tênis, porque a bola de tênis é mais leve. A bola de tênis foi feita para ser leve. A areia vai ter peso, mas ela não vai ter relevância. E tem coisas na nossa vida que parecem que tem mais peso, no sentido de que a gente dá mais peso para elas. A gente tem que tomar muito cuidado. Não estou falando, gente, que você não pode jogar videogame, curtir, sair com os amigos. Eu joguei ontem com os moleques até umas 2 e pouco. Eu gosto de jogar, velho. Eu amo jogar. Me divirto demais, dou muita risada, velho. Dei muita risada ontem. Perdemos várias, dei muita risada ontem. Mas eu tenho que tomar cuidado, porque se eu parar e olhar quanto tempo eu gastei fazendo cada coisa, quanto tempo eu li minha Bíblia? Quanto tempo? Eu orei. Não, orar, velho. Orar é você se ajoelhar no seu quarto, ser proposital, fechar a porta do seu quarto, não é para ninguém ficar entrando, zanzando, te atrapalhando. Vou chamar o pessoal aqui na frente do louvor. A gente precisa pesar as coisas. As coisas precisam ter o devido peso que elas têm que ter. A gente tem que tomar muito cuidado para não ter areia demais na nossa jarra. Gente, Deus criou entretenimento. O entretenimento é o grande perigo mais da sua geração do que a minha. Porque o entretenimento, qual que é o perigoso do entretenimento? O entretenimento te dá um sentimento de leveza. O entretenimento faz o tempo passar. Sabe quando você está no lixo, você está na porcaria? Você está se sentindo uma porcaria, algo muito frustrante aconteceu, algo muito ruim aconteceu na sua vida? O que as pessoas fazem hoje? Elas sentam a bunda no sofá e assistem uma temporada inteira de uma temporada, de uma série. Cada episódio com 20 minutos, ou episódio de 40 minutos. Passa sei lá quantas horas assistindo a série e parece que o sentimento passou. Não, mas o sentimento está lá no fundo. Lá no fundo. Lá no mais íntimo. Quando ficar sozinho de novo, vai aparecer. Vai se sentir depressivo, vai sentir vontade de cometer suicídio.
gente precisa tratar essas coisas. O entretenimento tem que ter o devido lugar dele. O entretenimento não toma o lugar de Deus. O Espírito Santo faz algo que o entretenimento não consegue fazer. O Espírito Santo, ele não só, né, tira da relevância o sentimento ruim, mas ele joga fora. Porque Deus toma para si as nossas dores. Deus toma para si. O entretenimento não faz isso. O entretenimento não tem poder de fazer isso. Quero que você fique de pé comigo.